O advogado do Lula acaba de fazer uma carta informando que o Lula está isolado e capturado. Pois é, isso abalou as estruturas do Planalto, fez um verdadeiro rebuliço dentro da esquerda. Eu vou te explicar um pouquinho mais do que se trata. Também vamos falar sobre o 8 de janeiro, a narrativa de que existia um golpe de Estado. Cada vez mais essa narrativa cai por terra. Veio o ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-ministro Marco Aurélio, falou que aquilo nunca foi um golpe. Ives Gandra Martins, o ministro da Defesa do Lula, falou que tem inocentes presos. Agora, a Defensoria Pública da União e o Michel Temer acabam de selar o caixão e desmentir essa narrativa. Não foi tentativa de golpe. Sinceramente, foi vandalismo. E a gente vai explicar todos esses detalhes nesse editorial, que está repleto de informações sempre adequadas para você, tá bom? Então, muito obrigado por estar aqui conosco. É sempre um prazer estar aqui com você. Lembrando a você, pessoal, está disponível aqui a nossa biblioteca digital. Leia o livro Segredos dos Ricos nos Investimentos se você quer aprender com investimentos. Eu vou estar liberando as aulas para vocês sobre investimentos, tá bom? Então a gente já começou, já estou com 3 aulas gravadas, prontinhas para liberar. Eu quero ver se eu consigo liberar pelo menos uma aula por dia para vocês, tá bom? Então a gente já vai estar começando a liberar logo logo. Agora, se você não quer mais essa vibe de investimento, quer crescimento pessoal, espiritualidade, prosperidade, tá? Ou também, 20 Regras para a Vida. É um livro também que é muito bom nesse sentido. Agora, você quer política mesmo? Grandes Nomes da Direita, Persuasão Política e Revolução contra o Sistema, tá bom? Pessoal, lembrando que o nosso canal está desmonetizado. É uma forma de você estar ajudando o canal, tá? Tá aqui, honestebook@gmail.com. Tá aqui disponível para vocês poderem estar fazendo o Pix, tá bom? Mas vamos começar, pessoal. Vamos entender, Começando com esse lance aí do 8 de janeiro. Uma matéria da CNN, que foi publicada no finalzinho do ano passado, ela diz o seguinte: Datafolha, uma pesquisa Datafolha, 65% dos brasileiros consideram o ato do 8 de janeiro como vandalismo. Tentativa de golpe mesmo, só 30% da população brasileira acredita que foi golpe. Ninguém comprou essa narrativa de golpe. E agora, com essa pressão, com a volta do Donald Trump, com a OEA vindo aqui, o discurso, de que os presos do 8 de janeiro são presos políticos, ganhou muito mais força. E aí, 2 eventos que ocorreram essa semana deram mais força a esse discurso, de que é uma perseguição política. O Michel Temer, ele disse que tem que ter redução das penas dos presos do 8 de janeiro. Ou seja, não foi jurídico, não foi observando o devido processo legal. Conforme antecipado pela revista Oeste, o ex-presidente diz que esse debate, pela anistia, pela redução das penas, poderia contribuir para pacificar o país. E o Temer sabe, o Temer é uma figura muito bem atenta, aos acontecimentos políticos. Foi ele que indicou o Alexandre de Moraes, meio que ele está dando um recado para o próprio Alexandre de Moraes, falando, olha, a máscara caiu. Todo mundo percebeu que isso aí não é tentativa de golpe. Isso aí é a mais pura e descarada perseguição política. E as máscaras caíram. O laranja, o homem laranja, o Donald Trump, tá de olho em você. Representante da OEA já veio aqui. Tá na hora de vocês reverem essa questão aí. E é por isso que a manifestação que vai acontecer no dia 16 de março agora tem de tudo para se transformar uma manifestação não pelo impeachment do Lula, mas pela anistia. E a gente vai explicar isso um pouquinho para vocês. Agora, eu já tinha falado sobre essa questão do crime impossível para vocês, e foi a tese da Defensoria Pública agora. Olha só que importante isso aqui. A Defensoria Pública aponta crime impossível e generalização de denúncias no 8 de janeiro. Vem cá, resumindo isso aqui. A Defensoria Pública acaba de escrever, e aqui é o UOL, matéria esquerdista, tá? Dizendo o seguinte: é tudo perseguição política. Crime impossível, então não poderia ser golpe. É impossível dar um golpe com bíblias na mão. É um golpe.
né? Não é um golpe, ou melhor, não é um golpe. Golpe é o que estão fazendo contra a democracia, contra a liberdade, contra o devido processo legal. E ele falou, ó, vocês generalizaram as denúncias. Olha só o que a Defensoria Pública falou aqui. Pobres e miseráveis. A Defensoria Pública da União costuma atender população carente. Ribeiro, que é o advogado, aponta que muitos pobres miseráveis estão sendo processados e que mesmo pessoas que não foram na Praça dos Três Poderes estão sendo condenados. Ou seja, perseguição política, erro judicial, isso aqui pode levar um ministro à cadeia. Sim, sem o menor problema. Isso aqui cabe inclusive, né? Inclusive, denúncia no Tribunal Penal Internacional. Vendedor de vassouras disse que visitava o QG do Exército para rezar. O Augusto Gontijo Ferreira, de 56 anos, é morador de Vicente Pires, no entorno de Brasília. E trabalhava como vendedor ambulante de rodos e vassouras. Evangélico, ele afirma que não estava acampado em frente ao quartel-general do Exército, mas visitava o local aos domingos para participar de cultos que eram realizados lá. E por isso, acabou preso no dia. Tá? Foi preso, gente. Esse aqui, muita coisa ainda vai acontecer. A gente sabe que a esquerda vai cair. Tá previsível, né? Tá previsível. Ele foi denunciado por associação criminosa e incitação ao crime. Ao ser ouvido no processo, ele foi questionado sobre o culto, mas não foi apresentada nenhuma prova pelas autoridades de que ele ficou acampado no local outros dias ou de que teria participado dos atos de depredação. Em outubro do ano passado, o STF condenou Ferreira à prestação de 225 horas de serviço comunitário e multa, ou seja, mais um que foi condenado pelo STF. Né? Teve um outro detalhe aqui também, tá? Olha isso. Vendedor ambulante petista também foi denunciado. O Elielson dos Santos, de 48 anos, foi detido no dia 9 de janeiro ao ir buscar os bonés e bandeiras que havia guardado na igreja do QG para vender. Ao buscar mais informações sobre ele, o MPF identificou que ele é filiado ao PT desde 2011 e que em 2012 chegou a trabalhar na campanha de um candidato do partido à prefeitura de uma cidade no interior da Bahia. No sistema do TSE, consta até hoje a filiação do Elielson. Santos foi denunciado por incitação ao crime e associação criminosa. Pois é. Agora a grande questão é, e o Clezão? O discurso do Clezão fica claro aqui. O Clezão ficou curioso para saber o que estava acontecendo e foi lá e morreu na cadeia. Esse é o Brasil, tá? Esse é o Brasil que está sendo apresentado aí, né? Então, assim, é claro e evidente que essa história do 8 de janeiro, né, vai dar muito pano para manga ainda e tá fácil, né? A própria Defensoria Pública da União, é só você pegar as defesas aqui, você vê que isso aí não passou de uma grande perseguição política. E as máscaras estão caindo. A máscara do Lula, dos próprios ministros que julgaram isso, estão caindo por terra. E aí vem outro caso emblemático, que é o próprio Daniel Silveira. A Associação de Familiares do 8 de janeiro e advogado de Daniel Silveira levam denúncias aos Estados Unidos. Integrantes das associações de familiares de vítimas do 8 de janeiro e o advogado Daniel Silveira vão apresentar, né, agora uma defesa, né, lá nos Estados Unidos. O Dr. Paulo Farias, que é o advogado do Daniel Silveira, vai levar denúncias contra o próprio Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos. A agenda prevê encontros com parlamentares de direita, participação no CEPAC, que é o evento conservador, e não tenha dúvidas que o Brasil vai ser citado várias vezes no CEPAC, que vai acontecer lá nos Estados Unidos, né? E ida à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, tá certinho, tem que pressionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Porque sabe-se que há uma pressão contra o ministro Alexandre de Moraes nessa própria comissão. E eu vou além, pessoal. Tem que se pegar os processos da Defensoria Pública que eles mostram ali, né? O tamanho da perseguição, com denúncias genéricas de pessoas que são até de esquerda. Pessoas que só estavam trabalhando. Trabalhador sendo perseguido com, né, o apoio do Lula. E o Lula foi mal, muito mal, né? No final das contas, o que aconteceu? O próprio Lula, ele
né, negou o direito de indulto, o direito, né, de que essas penas alcançassem as pessoas do 8 de janeiro. Aquela mãe, a Débora, tá presa longe dos filhos. Então, assim, é uma série de abusos e absurdos que ainda serão expostos. E olha só, essa pressão na Comissão Interamericana de Direitos Humanos ganha novos contornos. Olha só, o Metrópolis fez mais uma matéria falando que o relatório da OEA pode complicar o próprio ministro Alexandre de Moraes e o Lula. Dá uma olhada. E você deve estar acompanhando que a Organização dos Estados Americanos está preparando um relatório em relação às ações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E esse relatório tem causado grande expectativa aqui em Brasília e também no Brasil, porque, dependendo do teor desse relatório, a expectativa é de que a relação entre Brasil e Estados Unidos fique ainda mais tensa, já que Donald Trump vai poder aí ter um argumento para endurecer ainda mais esse diálogo que ele já tem aqui com o Brasil, que já não está muito bom. E um dos motivos é porque dois auxiliares muito próximos de Trump, eles são abertamente contrários a Alexandre de Moraes. Eles realmente fazem ali críticas bem diretas a Alexandre de Moraes. O primeiro, a gente conhece bem, a gente viu toda a briga que ele teve com Alexandre de Moraes no ano passado, é o Elon Musk. Elon Musk, que é um dos auxiliares diretos de Donald Trump nesse novo mandato. O segundo é Jason Miller. Ele é um principal estrategista dessa campanha de Trump, que foi vitoriosa, a última, né, no ano passado. E por ordem de Alexandre de Moraes, em 2021, ele chegou a ser detido aqui no aeroporto de Brasília para prestar depoimento no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos que corre lá no STF. E assim, além de tudo isso, né, Donald Trump não esconde aí o desejo de elevar esse tom contra Lula. E esse relatório, um relatório da OEA que mostra aí, né, revelações contundentes em relação à ação de Alexandre de Moraes, pode ser aí a justificativa de que Trump precisa. E por que a gente acredita também que esse relatório vai sim bater muito de frente aí com decisões com o próprio Alexandre de Moraes? Primeiro, porque a Organização dos Estados Americanos, ela tem como principal financiador quem? O governo dos Estados Unidos, que é comandado por Donald Trump. Pra você ter ideia, a verba destinada pela Casa Branca para a OEA, só em 2025, será de 50 milhões de dólares, na ordem de 50 milhões de dólares, que é metade do que todos os outros 33 países, né, dão para a Organização dos Estados Americanos. Fica claro, né? Eu já tinha dito para vocês que a pressão sobre a OEA em cima desse relatório é muito maior do que você possa imaginar. A revista Fórum Esquerdista disse que o Pedro Vaca Villarreal quebrou o acordo que ele tinha com o governo Lula. Ou seja, né, tá acontecendo uma verdadeira, né, reviravolta, tá? Uma verdadeira reviravolta que ninguém estava esperando. Por outro lado, os aliados e a base do Lula estão querendo já a cabeça do Lula. O advogado do Lula, o Cacai, que você deve lembrar dele, né? Ele fez uma carta e nessa carta ele detonou o Lula. Disse que o Lula hoje é um isolado e que foi, né, cooptado o Lula. E segundo uma matéria do Mário Sabino, o advogado Cacai é um pote, né, de mágoa com o Lula. Ou seja, aliados magoados geralmente são os mais perigosos, né? Numa entrevista à Globo News, o advogado aliado do PT disse que Lula está isolado e capturado e nega crítica à primeira-dama. Não tem relação com a Janja, né? Mas a grande realidade é que a Janja está incomodando muito. A própria Daniela Lima e a galera da Globo fizeram uma matéria detonando a Janja, falando que a Janja que manda, né? Ou seja, lá naquele puleiro, quem manda é a galinha. O galo não fala nada, né? Não faz nada. Então, o que acontece? O próprio Cacai entrou em atrito direto com o Lula agora, dizendo, né, que ele já foi capturado, que ele já não tem mais o que fazer, ou seja, o Congresso já detonou, né, o Lula e já era, né? O Quebrando Falácias fez uma publicação aqui. O advogado Cacai disse no ICL, que é um programa esquerdista, que recebeu manifestação de ministros do Tribunal Superior parabenizando pela carta criticando o isolamento do Lula e que o debate é necessário, senão nós, né, da esquerda, ficaremos a reboque deles, da direita. Ou seja, é muito preocupante quando um advogado,
né, como o Cacai, que é uma figura notória, pública e conhecida da esquerda, ele revela que um ministro de um tribunal superior entra em contato para falar, não, nós temos que barrar a extrema-direita e nós temos que barrar a direita. Nós, cara pálida, fazemos parte desse grupo de esquerda, ou seja, cadê a imparcialidade do judiciário hoje? Imparcialidade essa que não tem, com o que a gente acabou de provar agora, né, com as ações aí da Defensoria Pública da União, demonstrando que teve uma perseguição política sem precedentes no 8 de janeiro. E aí a coisa fica mais escancarada ainda quando você pega uma matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos pegar o Bolsonaro. Jantar reúne ministros do STF e Lula em meio à expectativa por denúncia contra Bolsonaro. O tribunal não confirmou a data, mas integrantes da corte apontam que o evento será já na quarta-feira, ou seja, vai ter uma reunião do STF e do Lula para definir como eles irão denunciar o Bolsonaro. Agora eu te pergunto, cadê a imparcialidade? Só que eu acho que essa denúncia não vai acontecer assim tão simples, não. Vamos lembrar que um senador, né, republicano, aliado do Donald Trump, esteve aqui para conversar com o próprio Alckmin, né, que é o Shane Dance, né, que é Dene, uma coisa assim, me fugiu o nome do senador americano, tá? Então ele veio aqui, teve uma reunião com o próprio Alckmin, né, e nessa reunião o senador republicano chegou a comentar para o Alckmin e para outras figuras públicas que uma possível denúncia ao Bolsonaro agora, ou uma ação contra o Bolsonaro, vai pegar muito mal para o Donald Trump. Então, assim, informações de bastidores é que o próprio Alckmin foi avisado, ó, vocês partirem para cima do Bolsonaro agora, isso vai ter repercussão estritamente negativa. Então, assim, não é nada vantajoso para vocês partirem para cima do Bolsonaro. Vocês já estão na mira. Vocês já estão com todas as características pintadas lá nos Estados Unidos de que vocês já são uma Venezuela. E aí vocês vão partir para cima do Bolsonaro agora, que é uma linha de primeira dama, de primeira ordem do Donald Trump, né? Ou seja, é diferente do que acontece na Venezuela, porque a Maria Corina Machado não é uma direitista alinhada ao Trump. Já o Bolsonaro, sim. Então, assim, já tem a ligação do Eduardo Bolsonaro com o filho do Donald Trump, tem a relação do Eduardo Bolsonaro com os congressistas norte-americanos, ou seja, o jogo, né, tá um tanto quanto mais pesado, né, em relação ao Brasil do que a própria Venezuela. Ou seja, lá na Venezuela todo mundo já sabe que é ditadura, pronto, acabou, mas não tem essa relação umbilical que o Trump tem com o Bolsonaro. Tá? Então, o jogo começa a ficar cada vez mais pesado, né, em cima do próprio Lula, do próprio Alexandre de Moraes, principalmente se eles fizerem essa denúncia agora contra o Bolsonaro. É um problema a mais que eles terão que enfrentar em relação ao Donald Trump. Tá bom? E aí, pessoal, gostaram das informações e do conteúdo? Então, lembrando a vocês que está disponível aqui nossos livros. Vocês viram que a gente precisa estudar, fazer pesquisa, separar material, separar conteúdo. E às vezes a gente acaba tirando o tempo do escritório que eu tenho, né, o escritório de advocacia, ou do escritório de marketing que eu tenho, que vende produtos digitais. Eu trabalho como marketing digital, com marketing digital também. Então a gente acaba tirando tempo para estar aqui produzindo conteúdo para vocês. Então uma das formas que vocês têm de ajudar, tá, é fazendo o download aí de um dos nossos livros. É só clicar na descrição, vai estar aí para vocês, tá bom? E aí vocês podem pagar via Pix aqui, tudo bem? E eu agradeço muito a confiança e a credibilidade de vocês no nosso canal. E, sabe, sou muito feliz, né, de poder estar aqui sendo uma fonte de informação para vocês de cada dia, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo editorial.